Boa noite a todos. Estamos reunidos para a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alvinlândia, do dia 21 de agosto de 2017. Dando início à sessão, solicito a todos presentes que fiquem de pé. Solicito 1 minuto de silêncio em memórias póstumas do senhor Antônio Leopoldino. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, solicito o novo vereador Sidney Strube que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Quero saudar a todos com a boa noite. Vereadores, munícipe presente, ex-vereador Ederley, Blequez, Leuzinho, muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de ler em Salmo, capítulo 15. Guarda-me, Deus, pois de ti fiz meu refúgio. Digno ao Senhor, tu és o Senhor. Não tenho felicidade maior do que em ti. Em nome de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Davidson Bruno Ananias Pedroso, que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Alvinlândia, Sala de Sessões João Pereira da Silva, chamada de vereadores. 12ª sessão ordinária do dia 21/8 de 2017. Presidente Frederico Jader Bergamin. Segundo secretário Davidson Bruno Ananias Pedroso. Primeira chamada. Alex Antônio Faria. Ataliba José Soares Guerra. Davidson Bruno Ananias Pedroso. Presente. Edmar Bichel. Evandro Márcio Briquese. Frederico Jader Bergamin. Presente. Jorge Luiz Cornélio. Márcia Raimundo da Silva. Sidney Strube. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos para a presente sessão. Expediente, primeira parte, duração de 1 hora. Coloque em votação a dispensa da leitura da ata da seguinte sessão. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alvinlândia, do dia 7 de agosto de 2017. Os vereadores que dispensam a leitura da ata permaneçam sentados. Aprovada. Conforme o parágrafo 3º do artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, o vereador que desejar pedir verificação ou impugnação da ata, a palavra está livre. Não havendo vereadores que desejam pedir verificação ou impugnação da ata, colocam a mesma em votação. Os vereadores que aprovam a ata permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Correspondências. Solicito da primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do convite do Executivo Municipal para os excelentíssimos senhores vereadores e munícipes em gerais para a audiência pública plurianual. Audiência pública. Convite. O Executivo Municipal de Alvinlândia, Estado de São Paulo, participa e convida as entidades de classe, associações civis, religiosas, comunitárias e munícipes em geral para a audiência pública, que nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, será realizado no dia 25 de agosto de 2017, sexta-feira, com início previsto às 9 horas e encerramento às 11 horas, tendo um local a Sala de Sessões da Câmara Municipal de Alvinlândia e que terá em pauta
PPA, Plano Plurianual de 2018 a 2021, para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2018, no qual serão colhidas sugestões e propostas por escrito sobre as obras e serviços públicos que, em caráter de prioridade, deverão ser iniciadas, executadas e implantadas em 2018. Prefeitura Municipal, João Manzano, 18 de agosto, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Indicações e requerimentos. Conforme o artigo 144, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovinlândia, os referidos requerimentos e indicações terão discussão e votação única. Conforme o artigo 151, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovinlândia, terá o prazo de 10 minutos a discussão dos requerimentos e indicações abaixo. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura da indicação número 42/2017, de autoria da nobre vereadora Márcia Raimundo da Silva. Indicação número 42/2017, 18/8/2017. Vereadora Márcia Raimundo da Silva. Assunto: manutenção da torre da internet gratuita do município. Indico ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de se fazer manutenção na torre da internet gratuita de nosso município. Haja vista que a mesma vem apresentando defeito, dificultando o acesso à internet, e esta vereadora vem sendo cobrada pelos munícipes de nossa cidade. Sala das Sessões, João Pereira da Silva, Ovilândia, 18 de agosto de 2017. Márcia Raimundo da Silva, vereadora proponente. Os vereadores que desejam discutir a indicação número 42/2017, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir a indicação 42/2017, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam a indicação número 42/2017 permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais requerimentos e indicações, passamos ao pequeno expediente. Pequeno expediente, segunda parte, duração de 50 minutos. Conforme o artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia, o pequeno expediente se destinará aos vereadores inscritos para versar sobre qualquer assunto de livre escolha, sem concluir com pedidos ou requerimento. Solicito do segundo secretário, vereador Davidson Bruno Ananias Pedroso, se há vereadores inscritos. Edmar Michel. Com a palavra, o nobre vereador Edmar Michel. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, munícipe que nos honra a presença, funcionários da Casa de Lei, ex-vereadores que se encontram presentes. Dizer que a gente fica grato de ver, tá vendo os dois vereadores presentes aqui e para estar acompanhando nosso trabalho, até é motivo da gente estar aprimorando um pouco mais, para estar mostrando para que realmente a gente está aqui para trabalhar em prol do município. E acho que a gente não pode concluir com pedido ou requerimento nesse momento, mas não podia deixar de falar sobre o acontecimento que teve há dias atrás, inauguração do Centro de Saúde, inauguração da Academia ao Ar Livre, onde a gente se sente feliz por estar inaugurando mais duas coisas para o município, né? Que é o Centro de Saúde novo, feliz por estar vendo a Academia ao Ar Livre também sendo inaugurada, mas ao mesmo tempo a gente se sente às vezes um pouco triste na forma em qual é conduzido os trabalhos. Procurei saber e todo mundo consegui falar, a parte jurídica, administrativa, eles teve o mesmo pensamento que eu, menos a administração. Não tem cabimento algum você fazer uma inauguração, colocar o nome de quem iniciou a obra e de quem terminou a obra na placa. Você já está falando que a placa de inauguração é quem está inaugurando. É os vereadores que estão aqui hoje, prefeito e vice. Não importa se ela pegou o prédio acabando lá, com 78%, quase 80% da obra concluída. Mas quem está inaugurando é ela. Colocaria o nome dela do vice do vereador que está aqui hoje. Agora,
Eu nem participei lá, entendeu? Porque eu já vi que não queria fazer política mesmo, na inauguração. Inclusive, tinha gente que não podia nem estar lá, que está com o direito político caçado, está lá fazendo comício na hora de inaugurar as coisas. Essas coisas não podem acontecer, entendeu? Inauguração é o prefeito atual, o vice atual, o vereador presente de hoje. Então isso aí para mim me deixa indignado, porque passou por lá no mandato do senhor Eliseu e do vice Bergamin, tiveram um vereador com eles também. Ou foi só os dois que foi prefeito e vice? Não tinha vereador então naquela época aqui? Naquela época tinha vereador aqui. Você já colocou o nome dos dois, colocaram o nome do vereador que estava aí também? Por que não colocaram na placa o nome do ex-prefeito Ivan? E do vice dele, que fez 60 e poucos % da obra? E do vereador que estava aqui? Não tem nome também? Não tinha novo vereador com ele também? Ué, se colocasse ia sair meu nome 2 vezes, ia sair o nome de Sidney 2 vezes. Então eu não entendo essas coisas acontecendo. Agora, isso ainda passa. Passa, porque falaram, vereador que está aqui, vereador Leonício, não tem uma placa com o nome dele. Vereador Derlei do mandato passado tem nome na placa lá? Era vereador na época. Agora o nego pega tudo prontinho, coloca o nominho dos outros, faz política em cima de placa. Aí fala que o vereador é chato que tá falando. É chato mesmo, tem que ser chato. Porque ele faz palhaçada desse tipo aí. Não existe um negócio desse aí, pai. Então, vê se tem cabimento um negócio desse. Eu cito o nome, vice-prefeito do município, ligar para o vereador, falando para o vereador, na onde você está com a cabeça de dar o nome de pai de Nechar para o centro de saúde? Que esse cara foi para a cidade? O vice-prefeito falando isso aí. Só que não tem conhecimento de causa. Quem trouxe a obra, quem trouxe a verba do município foi o Nechar. E está sempre ajudando a cidade aqui. E ele pediu. Se conseguisse trazer a verba para cá, você podia estar dando o nome do pai dele. E foi um compromisso que aceitaram fazer com ele. E o executivo me coloca isso aí e o vice ligando para perguntar por que colocou o nome do cara. Não tem conhecimento de causa? Colocou porque foi ele que ajudou. Está trazendo verba do município direto. Ele pediu para vincular isso aí, o nome do pai dele. Até aí tudo bem ainda. Agora eu queria saber por quê que aqui... não, fui perguntar para os caras. Falaram para mim o seguinte, não, é porque lá eles iniciou e não colocou só quem iniciou e quem terminou. Quem que iniciou aqui? A academia aqui? Quem foi que iniciou aqui? Por que não colocaram o nome de quem iniciou e quem terminou aqui também? Porque ia ter que colocar o nome do ex-prefeito. Porque quem iniciou foi ele. Aí não vem falar que não quer fazer política? Está fazendo política com tudo. Tudo está sendo política. Eu vou falar para você a verdade, eu estou dando nojo de ser vereador, rapaz. Eu não sei não. Eu não sei não. Pelo que eu estou vendo aí, os caras estão bem tranquilos. Quero o tempo do vereador Alex. O Evandro pediu para pegar o tempo dele aqui. Esquece, não é Alex, não é o Evandro. Chama ele, consulta ele para pegar o tempo, também. Se não puder, eu falo depois. Você desculpa, Alex, o Evandro pediu para dar o tempo dele, eu achei que era você. E então, o que acontece é isso aí. Inclusive, eu queria até fazer um pedido para eles, para poder estar passando para a gente aqui, para os vereadores, para a Câmara, qual foi o valor daquelas placas ali. Entendeu? Porque falaram para mim, e se quiser perguntar, eu cito o nome, que fizeram a placa daquele jeito ali da academia ao ar livre ali, porque não ia dar tempo de fazer a placa, que foi muito em cima da hora para nomear, aí colocaram a placa, cortaram a fita lá e colaram em cima lá. Entendeu? Então ficou horrível aquilo ali. Presa de qualquer jeito, com 4 parafusos, se você quiser ir lá tirar com a mão, tira com a mão agora. Então que pelo menos corrija aquilo lá. Se foi corrido, foi muito tempo, foi corrido, não deu tempo de arrumar, então que arrume, faz a placa certinho, com o nome da pessoa junto com a placa. Coloca os parafusinhos mais pertinho, mais bem colocadinho ali. Colocaram 4 parafusos com a cabeça, tudo pra fora lá, que você sorta com a mão se quiser. Entendeu? Agora não tá fazendo política. Aí você vai fala que não tá fazendo política. Como que não tá? Eu tô me doendo pelos outros, sim.
Não é por mim, não. Não estou preocupado em colocar nome meu em placa, não. Tá lá, o meu tá ali, não pedi pra pôr. Tá lá em cima, não pedi pra pôr também. E se não colocasse, por favor, eu fazia. Eu tô se doendo pelos outros que estavam aqui no mandato. Que passou 2 prefeitos por aqui, 2 vice-prefeitos, 18 vereadores e colocou o nome de 9 só. Prefeito e vice colocaram 4. 2 prefeitos, 2 vice. Então não teve mandato nesse meio aí. Tem que parar de fazer política, perseguição. Tira R$500 do salário de um. Aí tira, troca outro lugar e coloca ali para colocar outro. Nego desvio de função. O cara é não sei o que de agronegócio, não sei o que de comércio e tá lá no esporte. Tá passado isso aí. Aí você fala que falta remédio, que fala que não falta. Que não tá faltando, que tá lotado. Tá lotado, nego toda hora pedindo remédio pra gente. Tem que parar de preocupar com coisinha que não tem nada a ver e começar a cuidar dessas coisas. Aí você vai falar, tem gente que fala, vocês têm que se interagir mais com a gente. Interagir que jeito? As reuniões é tudo escondidinho. É tudo escondido, ninguém chama ninguém pra nada. Como é que vai interagir? Jorge Luiz Cornélio. Com a palavra, vereador Jorge Luiz Cornélio. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Só quero deixar claro aqui que eu também não concordei com essa placa, entendeu? E até em reunião com a Abigail nós falamos na cara dela que nós não concordávamos com essa placa, entendeu? Porque se tivesse que colocar nome de ex-prefeito, tinha que colocar do Ivan sim, entendeu? Isso aí eu falei. Tá Leiba, tá Bilo, tá de aprova, entendeu? Então não é... E outra coisa, aqui a placa aqui embaixo, o Ivan também teve tempo de fazer, por que não fez? Teve 4 anos para fazer academia, por que não fez? Tudo bem, a placa lá em cima tá errado. E aqui ele teve tempo, por que ele não fez? Não tô defendendo a Abigail não, porque não tá merecendo também ser defendida não. Entendeu? Tô falando que é justo. Teve tempo, não fez porque não quis também. Entendeu? Não fez porque desviou dinheiro. Desviou R$15 mil que eu tenho os comprovantes que ele desviou. Foi por isso que ele não fez. Obrigado. Márcia Raimundo da Silva. Sidney Strupp. Com a palavra, o vereador Sidney Strupp. Senhor presidente, mais uma vez usando essa tribuna, como diz os novos vereadores, eu gostaria de dar o apoio a eles, porque eu também não concordo com essa situação. Porque, como diz o novo vereador, se teve o direito de colocar o prefeito e o vice, então por que não colocou os candidatos a vereador, os vereadores que estavam na atual? Também não concordo com isso. Se fosse assim, o novo vereador Lerlei tinha colocado o nome de 2 vezes lá. Que ele foi candidato, foi vereador nos 2 anos. O novo vereador nisso também. Eu acho que isso aí é uma falta de consideração com os vereadores que estavam na época. É como se diz, como nós estamos acostumados aqui, estamos já vendo a situação do nosso vereador. Nós só saímos para o executivo quando eles precisam da gente. Aí lembra que vereador, a situação está desse jeito. Como eu já estive comentando com alguns vereadores hoje, está na hora de nós começar a mostrar que nós somos vereadores. E mostrar que nós temos poder. E como tem o poder? Se cada um souber usar o seu. Gostaria de dizer, senhor presidente, ficou bom, esse centro de saúde ficou ótimo. E gostaria de dizer também, que pedisse que ao secretário de saúde desse mais atenção às pessoas deficientes, que não têm condições de andar. E está dando mais assistência para essas pessoas que estão no centro de saúde lá em cima, que já é longe. E está passando aí, eu estive ali vendo, a minha esposa falou que ficou com dó de uma pessoa passando na frente de casa ali. A pessoa não estava conseguindo nem andar. Aí ela perguntou para ela, mas por que a senhora não pediu para um carro levar a senhora? Porque só tinha uma ambulância e não podia me levar, porque senão eu ficava sem nenhuma ambulância. E que tem?
Não estava fazendo o serviço dela? A pessoa não está conseguindo nem andar na rua. Agora, é fácil sair lá de cima, lá, a pessoa morar lá embaixo, vir a pé, né? Eu quero ver se alguém que tem saúde tem coragem de sair a pé lá de baixo e lá em cima por saúde a pé. Agora a pessoa debilitada, ela pode sair lá a pé e vir uma senhora de idade, vir de lá e sair, descer até lá embaixo a pé, se arrastando. Ela falou assim, eu fiquei com muita dó daquela mulher, mas não pude fazer nada, que não tinha quem pudesse chamar alguém para levar, mas não tinha. Agora outra situação, nós temos que tomar providência, que eu acredito que já foi tomado, eu acredito que já escutei. Nós vamos ter que entrar com o advogado e tomar em cima dessa Sabesp, que não tem condições. A situação está ficando que não tem condições mais. Juntar nós vereadores e em cima dela, porque não tem condições. Abre o buraco, vai arrumar, deixa o buraco estourado no lugar que passa texto toda hora, tá lá o buraco com água lá já a semana inteira. Saindo água. Isso é um absurdo. Será que ele não passou lá e não viu aquele buraco com água saindo água lá? E aonde também tem outras águas ali, que eu estava vendo hoje, a água sai debaixo do asfalto e está entrando na casa de um senhor lá. Eu vi lá hoje. Ele disse que já foram lá e não resolveram nada. Vai esperar o quê? Aconteceu uma coisa pior? Para nós tomar providência? Contra a Sabesp? Tem que fazer o que nós fizemos com o Correio. Não resolveu? Melhorou. Não resolveu totalmente, mas melhorou. O Olavo teve que responder um monte por aquela moção de repúdio que nós fizemos. Agora, o Correio exigiu que tivesse entregue um dia sim e um dia não. Por quê? Nós fizemos uma moção de repúdio. Então, quer dizer, nós temos poder, sim. E o que nós estamos esperando para isso nessa Sabesp? Muito obrigado. Alex Antônio Faria. Com a palavra o novo vereador Alex Antônio Farias. Boa noite a todos. Eu estava querendo saber da prefeita, porque falou que em agosto, no começo do ano, dá para dar aumento para os funcionários. Que em agosto ia ter uma reunião aí com o sindicato para ver se tinha como dar esse aumento. E até agora nada, já é dia 21 de agosto, na primeira sessão eu não falei nada porque estava no começo, estava em festividade, mas agora já deu tempo, né, para marcar uma reunião aí, pelo menos para esclarecer para os funcionários se vai dar para dar um aumento, se não vai, porque essas contratações aí, só vai aumentando, gente, cada semana tem um. Do começo do ano para cá, foi contratado, o Fábio, advogado, que ganha 6 mil por mês, é para defender o Liseu, porque ele não faz bosta nenhuma aqui na prefeitura. Ele só vem aqui de vez em quando, é para defender as coisas do Liseu. Porque no tempo aí, dos 4 anos que ficou o Ivan aí, até para São Paulo, o Ivan fez as coisas pro Liseu lá sem cobrar nada, que ele tava com, acho que queria 3, 4 mil reais para fazer um negócio para ele lá, para levar uma documentação. E agora fica aí, com esse monte de advogado aí, para fazer as coisas particulares. Tem aquela empresa do Chorrola, que acho que é o Juliano, é mais 5 mil por mês, dá no total de 60 mil por ano. A do Fabinho dá 72 por ano. Engenheiro, 31 mil, dá 2.600 por mês. Pelo menos parece que o engenheiro ainda está resolvendo os problemas, está trabalhando. Mas agora está errado também, porque já tem um engenheiro que é lá de Duartina. Por que não põe ele para trabalhar? Tem que pagar outro engenheiro? Se ele não está trabalhando, então pega e dá uma advertência nele para ver o que tem que fazer com ele. Porque desse jeito não dá. Aí sofre quem? Sofre os mais coitadinhos que ganham 900 reais, que não está dando nem para comer. Por que não faz essa reunião então? Esse sindicato também parece que está vindo aqui para comer dinheiro, só no começo do ano veio aqui, fez uma pressãozinha, agora já não apareceu aqui mais também.
Esses dias, hoje estava conversando com a vereadora, ela falou que esses dias ligou para eles lá, nem atender não quiseram. Então ele está enganando o povo. Eu queria saber se não vai ter uma reunião, uma coisa. Tem o Devair Firmino também, fica lá embaixo, ganha mais 2 mil e pouco, não faz nada. Porque eu fiquei sabendo da boca de uma pessoa aí que esses dias foram falar assim, que fizeram um negócio lá, o Devair ganhou uns negócios aí pra cidade. Daí teve uma pessoa que falou assim, não, ele não, quem fez a documentação foi a Mariana. Então ele não faz nada, ele tá lá só pra assinar as coisas, quem faz todas as coisas é a coitadinha. E nem sei quanto que a menina ganha, coitada. Acho que não ganha o salário. E fica aquele vagabundo lá, não faz nada. Tá lá porque é irmão do prefeito, é promessa política. Então essas coisas aí que vai afetando as coisas e vai tirando dos coitados. Reunião. No começo do ano, antes da sessão, vai ter uma reunião com a prefeita e com os advogados para esclarecer tudo, o que ia ser votado. Até agora só teve acho que um. Na primeira que teve, começou a dar uma apertadinha nela lá e já não teve mais. Já espirrou também. Nas 2 primeiras que teve. Agora não chama mais a gente. É isso que eu tenho para falar. Ataliba José Soares Guerra. Com a palavra no vereador Ataliba José Soares Guerra. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença aqui dos ex-vereadores, o Leonício, o Derlei, a secretária Amandra e os munícipes presentes. Bom, sobre a relação entre Câmara e Prefeitura, eu já deixei bem claro na outra sessão que é unilateral, é só o lado da Prefeitura que vale, né? A gente não, viu, Alex, não é só você, que no caso, na época da eleição foi oposição, que não está tendo reunião nem nada, ninguém tem conversa, não tem diálogo. É meio empurrado, garganta abaixo a coisa, né? No tocante da Sabesp, eu só queria que fizesse conta disso aí, o advogado, o Matheus, junto, que a documentação que eu requeri como munícipe para eles, porque como vereador não fui atendido, eu tive que ligar na ouvidoria da Sabesp para fazer uma denúncia. Eles me mandaram documentos que, para se ter uma ideia, o plano, acho que até citei isso na outra sessão, o plano de perdas tem de 600 a 800 páginas. A documentação que ele me mandou do plano de perdas é uma folha e meia. Sabe? Tudo dado inconclusivo, irrelevante. Olha, aquilo lá não sei nem como que foi aceito. Tá aqui em cima da minha mesa um camalhaço que deveria ser isso. Tá ali em cima da mesa junto com o projeto. Outra coisa que eu fiz o levantamento hoje, que eu sempre cobrei, da questão de defesa do comércio municipal, comércio local. Não que quem venha de fora não tenha o direito de vender os produtos aqui, no caso os ambulantes, mas que eles recolham uma taxa que seja ali equiparada com o que o pessoal aqui recolhe, o alvará, tudo certinho. De fim de semana é uma bagunça, é caminhão, perua Kombi, é caminhonete, uma trombando na outra na rua. Hoje eu consegui levantar que mesmo que tenha lei, não tem uma pessoa na prefeitura que tenha o poder para estar fiscalizando. Então não entendo. Tem funcionário, a gente tem bastante, mas a gente não tem ali apto para tomar esse tipo de atitude. Ou seja, vão continuar batendo em cima do comércio local. Esses dias eu até achei um absurdo, o cara me para em frente de uma loja que vende calçado no município, com uma belina, em frente da loja. E esparramou um monte de calçado na praça. Eu achei que aquilo lá foi tirar sarro na cara do comerciante, né? Na questão dessa praça do idoso aqui, na praça na academia do idoso, eu queria ver a possibilidade de estar diminuindo alguma iluminação, alguma coisa ali, porque todas as luzes estão ficando acesas. E me disseram que a lâmpada do que está funcionando, que eu acho bom, que colocaram no campo, me disseram, não sei se é verdade, que vai ser desligada por fato de economia, e a luz do cemitério não está ficando mais acesa de noite por causa de economia. Então eu acho que se tirar um pouquinho no cantinho, dá para pingar em vários. Também. Queria só ressaltar aqui que já foi pedido isso por indicação, requerimento, mas que realmente visse com carinho a questão da parceria com a FAEF. É importante para os alunos que venham aqui fazer os estágios, fazer as coisas, e eles fazem isso, a FAEF, na área florestal e na área de pequenos animais.
que poderia estar atendendo a gente lá. E, para finalizar, eu queria parabenizar a Prefeitura Municipal de Alvinlândia, que no período de chuvas, por mais incrível que pareça, tivemos problema de ônibus ficar parado em estrada, tudo, mas até pelo tamanho do município foi solucionado rápido. Mas que, por mais incrível que pareça, o município vizinho aqui na época de chuva, ele para de coletar aluno na zona rural para não ter o problema de atolar ônibus. Então, que não deixou de atender as crianças, né? Eu queria parabenizar a Prefeitura Municipal por esse serviço. Terminado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, tempo de duração 1h30 minutos, prorrogável por mais 1 hora, a critério do plenário. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei 23/2017 executivo. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, o referido projeto de lei será em 2 discussão e votação. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara Municipal de Alvinlândia para sua aprovação. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal, terá duração de 5 minutos por artigo e até no máximo meia hora para discussão de projeto de lei em primeira discussão. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei 23/2017 executivo, juntamente com a mensagem e os pareceres das comissões permanentes da Câmara. Mensagem número 26/2017. Projeto de lei 23/2017. Alvinlândia, 7 de julho de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Temos a honra de encaminhar, por intermédio dessa Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei número 23/2017 do município de Alvinlândia, Estado de São Paulo, que regula a dedução de materiais de base de cálculo do ISS, incidentes sobre serviço de construção civil e de outras providências. Justificativa. O escopo do presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo regulamentar a dedução de materiais da base de cálculo do ISS incidentes sobre serviço de construção civil de competência do município, tendo em vista que, desde 2014, vem sendo aplicado pelo Decreto 2.364/2014, tendo como fato gerador a prestação de serviço descrito no item 07, mais precisamente nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05, da lista de serviços anexo na Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não constituem como atividades preponderantes do prestador. Número 7. Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção de limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 7.02. Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras da construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzido pelo prestador de serviço fora do local de prestação de serviço que fica sujeito ao ICMS. 7.4. Demolição. Reparação, conservação e reforma dos edifícios, estrada, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzido pelo prestador de serviço fora do local da prestação do serviço que fica sujeito ao ICMS. Diante da necessidade de melhor arrecadar o ISS sobre obras de construção civil, é necessário adequar o Código Tributário, implantado dispositivo que assegure ao fisco municipal, corrigir as distorções da base de cálculo, dando também a possibilidade ao contribuinte a dedução de materiais empregados e o pagamento justo ao referido imposto. No cumprimento da obrigação constitucional e da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve evitar penalidades aos administradores, possibilitando o efetivo aumento da receita própria, diminuindo as dependências das transparências correntes, permitindo a fiscalização por parte do município e ganhar novos contornos, se tornando mais presente e eficaz, reduzindo as margens para a sonegação. Portanto,
tem ente da Federação Brasileira a obrigação de instituir, prever efetivamente, arrecadar todos os tributos de sua competência constitucional, conforme o artigo 14 de seus incisos da Lei Complementar 101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicitamos especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Excelentíssimo senhor Frederico Jader Bergamin, Presidente da Câmara Municipal de Alvilândia. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 23/2017 executivo em primeira discussão e votação, a palavra está livre. Com a palavra, o vereador Talíbio José Soares Guerra. Bom, no caso desse projeto aqui, nós tivemos hoje à tarde lá na prefeitura, tirando algumas dúvidas com o Fábio, que é da área. Ele nos explicou, na verdade, que eu não estava sozinho, estava eu, Jorge e Abilo, que o porquê que se faz necessário. Quando vem uma empresa para tocar uma obra aqui no município, seja ela de verba federal, estadual ou municipal, na hora de destacar a nota fiscal, ela não está colocando o devido valor no ISS. Ele nos passou por cima que nos últimos... Ele já está fazendo esse tipo de serviço, já está cobrando, mas por decreto. E precisa ter a necessidade de colocar isso dentro do regulamentar por lei, dentro do Código Tributário. Que também já precisa de uma avaliação, porque para você ter uma ideia, o Código Tributário aqui, o FIR nem não existe mais. Né? Está obsoleto. Deixou de arrecadar R$200 mil. Então, eu acho de grande valia o projeto. Né? Isso é isso. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 23/2017 executivo, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º e o artigo 2º do projeto de lei 23/2017 executivo permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 3º e o artigo 4º do projeto de lei 23/2017 executivo permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Os vereadores que aprovam o artigo 5º do projeto de lei 23/2017 executivo permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 23/2017 executivo em primeira votação. Senhor presidente, de acordo com a lei orgânica do município de lei 45, peço que consulte o plenário se há possibilidade do mesmo ser votado em segunda votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto de lei 23/2017 executivo na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Aprovado. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 23/2017 executivo em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 23/2017 executivo, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 23/2017 executivo na íntegra permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 23/2017 executivo em segunda votação. Segundo item da ordem do dia, projeto de lei 26/2017 executivo. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, o referido projeto de lei será em duas discussão e votação. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara para sua aprovação. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, terá duração 5 minutos por artigo e até no máximo meia hora para discussão de projeto de lei em primeira discussão. Solicito da primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei 26/2017 executivo, juntamente com as mensagens e os pareceres das comissões permanentes da Câmara. Mensagem número 29/2017. Projeto de lei
números 26/2017, Alvilândia, 17 de agosto de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar, por intermédio dessa Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto da Lei número 024/2017, do município de Alvilândia, Estado de São Paulo. Visa a autorização dos edis, legalidade ao Poder Executivo Municipal protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município de Alvilândia e dar outras providências. Justificativa. É de sentença benção geral, e inclusive tendo sido apontado pelos auditores do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a receita obtida com a cobrança da dívida ativa é bastante tímida, tanto que o estoque da dívida ativa permanece como uma fonte potencial de recurso para o respectivo tesouro e que a elaboração de técnicas e metodologias eficientes para a sua cobrança e efetiva arrecadação permanece como desafio para os entes federativos brasileiros, em especial os municípios, e o município de Alvilândia não é exceção. Bem assim, diante do diagnóstico alinhado acima, necessária a realização de ações que possam viabilizar ou aperfeiçoar a recuperação desse acervo de crédito. As ações executivas, além de não serem consideradas um meio eficiente para a recuperação de crédito municipal, sobrecarregam a atuação do Judiciário, tanto que diversos estudos promovidos na área têm demonstrado alto custo e baixo retorno da cobrança da dívida ativa pela via judicial. Além da lentidão do aparelho judicial, pesa em seu desfavor as dificuldades concretas de localização do devedor para a citação, identificação dos bens para a penhora e baixo índice de sucesso dos leilões judiciais. Assim, é que há necessidade de se desenvolver outra ação importante na cobrança da dívida ativa, qual seja a implementação do procedimento do protesto do CDA, em seu estudo desde 2009, envolvido em grande polêmica sobre sua possibilidade jurídica, o que foi encerrado como edição da Lei Federal número 12.762, de 27 de dezembro de 2012. Assim, a necessidade de se regulamentar no município de Alvilândia o quanto já previsto a Lei Federal 12.762/12, que é objeto do projeto de lei, apresentando análise dessa douta edilidade. Como o protesto gera restrição ao crédito ao devedor, a expectativa alimentada é que esta medida se transforme numa importante ação de recuperação da dívida ativa, com maior taxa de retorno que a execução fiscal extensiva, inclusive os pequenos devedores não sujeitos a processo executivo. Somente após a implantação efetiva da medida será possível avaliar o impacto dela sobre a arrecadação da dívida ativa. Bem assim, é o presente projeto de lei, medida apta a implantar no município a regulamentação do procedimento do protesto do CDA, contando com a aprovação do projeto com medida de recuperação da dívida ativa municipal. Solicitamos uma especial atenção dos nobres vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requerimento da sua tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal, Frederique Jader Bergamin, Presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 26/2017 executivo em primeira discussão e votação, a palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Talíbio José Soares Guerra. Bom, eu volto a dizer da importância, eu concordo com o projeto, e como foi citado aqui na primeira parte, por ser um valor de grande monta, que se olhasse um pouquinho para os pedidos e indicações dos vereadores aqui, para que se conseguisse fazer alguma coisa, porque a resposta que a gente tem é que não tem receita para se atender aos pedidos, né? E deixar bem claro aqui que quando a gente faz um pedido, uma indicação, um requerimento, não é para a gente, vereador, é para o anseio da população. A população vem pedir para a gente. Se não tem acesso ou não à prefeitura, aí é outro caso, né? Só isso. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 26/2017 executivo, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º e artigo 2º do projeto de lei 26/2017
projeto de lei 26/2017 executivo na mesma sessão. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Os vereadores, aprovado por unanimidade, os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 26/2017 executivo em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Com a palavra o novo vereador Edmar Michel. De volta à tribuna, eu queria fazer um comentário sobre o projeto. Apesar de achar que realmente a gente tem que pagar o imposto sim, um dia, mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue pagar, inclusive a vida inteira foi assim. O cara está atrasado há 7, 8 anos, vai lá e faz o refis, vai lá e paga. Entendeu? Paga quando ele pode pagar, faz o refis, tem o juro, se eles não querem cobrar juros, eles não cobram. Então o cara vai ter, todo jeito ele vai ter que pagar, até porque se ele quiser a escritura daquilo ali, quiser vender, transferir os direitos dele para outra pessoa, vai ter que dar um dia, que ninguém vai comprar uma coisa do outro com dívida. Se tiver dívida para transferir a escritura, tem que ir lá e quitar na prefeitura que deve. Então a prefeitura não vai perder dinheiro nenhum. Agora, o que é que nem o que eu falei para o vereador Alex ali agora, a prefeitura quer receber os impostos, para aumentar a arrecadação. Para gastar com o quê? Para gastar dinheiro que está gastando aí? Porque eles não pagam. No meu mandato meu inteiro do mandato passado, meu 3 anos e 6 meses de mandato, e no começo do mandato, nós já votamos umas 3, 4 vezes já, pedindo parcelamento de conta da prefeitura, que a prefeitura não paga ninguém em dia. A prefeitura paga todo mundo atrasado, inclusive tem um monte de coisa na justiça lá, que não metendo um pau que não recebe a prefeitura, e não é da prefeita agora não. É do ex-prefeito, do outro, todo mundo que entra aí. Agora, quer cobrar do coitado? Eu vou falar, os grandão não pagam. Tem que pagar todo mundo. E outra coisa também, o mesmo direito que o grandão e o pequenininho tem também. É ser humano, mesmo jeito, tem o mesmo direito. Não tem negócio que o cara que tem mais dinheiro tem mais direito que o outro que não tem. Porque o outro pequenininho paga certinho e o grandão não paga. Tem um monte de grandão que paga certinho também, e tem um monte de pequenininho que não paga. A lei é para todo mundo. A lei não é para todo mundo. É igual para todo mundo. Então eu sou totalmente contrário a colocar o nome no SPC no Serasa. Entendeu? Porque a prefeitura fica pedindo parcelamento para não colocar o 10 para não travar a FPM. Agora o município tem que pagar a prefeitura um dia. Tem que corrigir essas coisas, cobranças de SQN, de ITR. INSS, coisa errada que a prefeitura tem que corrigir, isso tem que corrigir. O direito de atribuição sobre nota que vem no município, que nem que faz um serviço de 100 mil reais e mete uma nota de 80 para cobrar meus impostos, divide com os outros. Conclua, vereador. Isso aí não fala. Agora, colocar no SPC, eu acho que não tem cabimento, que não precisa, porque se a pessoa quiser transferir o direito dela da escritura da casa, vai ter que colocar em dia. Um dia vai ter que pagar. Não vai morrer sem pagar. Se morrer, é que o vereador falou. O filho, ou a mãe, ou quem for quiser fazer a escritura do imóvel, vai ter que pagar essas contas atrasadas. Então não vai ficar sem pagar o resto da vida. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 26/2017 executivo na íntegra, os vereadores que aprovam o projeto de lei 26/2017 executivo na íntegra permanecem sentados. Já votou em primeira. Está votando em segunda já. Se a maioria aprovar. Está reprovado em segunda? Não, vocês estão reprovando em segunda, não está pedindo vista do projeto. Foi reprovado, foi o que então? Está reprovado em segunda votação. Reprovado em segunda votação. É o que eu falei. Não, eu falei que está pedindo
levantou, está reprovado. É, só que vai. Quem não pode votar mais. Se mandar mais, não pode votar mais. Quem mais sonega é os grandes. Quem mais sonega é os empresas grandes. Parabéns. Tá certinho. Isso aí é verdade mesmo. Quem mais sonega é os grandes. Você pode ter certeza. Terceiro item da ordem do dia. Projeto de Lei 27/2017 Executivo. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal, o referido projeto de lei será em 2 discussão e votação. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples do membro da Câmara para sua aprovação. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal, terá discussão de 5 minutos por artigo e até no máximo de meia hora para a discussão de projeto de lei. Discussão. Solicito da primeira secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei 27/2017 Executivo, juntamente com as mensagens e os pareceres das comissões permanentes da Câmara. Mensagem número 030/2017. Projeto de lei número 027/2017. Alvilândia, 17 de agosto de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar, por intermédio dessa Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, incluso o projeto de lei número 027/2017, do município de Alvilândia, Estado de São Paulo, visa a autorização dos edis, legalidade ao Poder Executivo, a dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2017, para atender despesas referentes ao programa Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria, e altera os anexos do Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício 2017. Justificativa. Conforme se depreende do anexo projeto de lei, objetivo executivo, autorização para criar crédito especial no orçamento de 2017, no valor de R$ 120 mil, cuja fonte de recurso, governo federal, fundos do programa Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria, para atender despesas classificadas no artigo 1º do projeto de lei número 027/2017, prótese dentária. Solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requerimento a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Frederico Jader Bergamin, Presidente da Câmara Municipal de Alvilândia. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 27/2017 Executivo em primeira discussão e votação, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 27/2017 Executivo, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º e o artigo 2º do projeto de lei 27/2017 Executivo permaneçam sentados. Os vereadores que aprovam o artigo 3º e o artigo 4º do projeto de lei 27/2017 Executivo permaneçam sentados. Portanto, está aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei 27/2017 Executivo em primeira votação. Consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto de lei 27/2017 Executivo nesta mesma sessão. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Aprovado. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei 27/2017 Executivo em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei 27/2017 Executivo, coloco mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 27/2017 Executivo na íntegra permanecem sentados. Aprovado. Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 27/2017 Executivo em segunda votação. Quarto item da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 02/2017. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, o referido projeto de Decreto Legislativo será em primeira e segunda discussão e votação. O referido projeto de Decreto Legislativo dependerá de 2/3 da maioria dos membros da Câmara para sua rejeição. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, terá duração de 5 minutos por artigo,
com o máximo de 30 minutos para discussão do projeto de decreto legislativo em primeira discussão. A referida votação será nominal, em ordem alfabética. Solicito da primeira secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura da defesa do excelentíssimo senhor Ivan Zinetti, ex-prefeito do município de Alvilândia, as contas do exercício de 2015. Não. Projeto Decreto Legislativo número 02/2017. Dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura do município de Alvilândia. A Câmara Municipal de Alvilândia decreta, artigo 1º, fica rejeitada as contas da Prefeitura do município de Alvilândia referente ao exercício de 2015, nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 002287/26 Deixa eu terminar de ler. Ficando ressalvados os atos pendentes de apreciação por aquele tribunal. Este decreto, artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, João Pereira da Silva, Alvilândia, 21 de agosto de 2017. Ataliba José Soares Guerra, presidente. Evandro Márcio Berquese, vice-presidente. Jorge Luiz Conélio, relator. Qual de quem? A defesa. Agora dele? É. Mas um parecer antes aí. Tem um parecer do Evandro. Parecer separado do Evandro. Então vai pela ordem aí. Agora lê do Evandro. Agora do Evandro. Uhum. Você cortou no roteiro. Cortou no roteiro, é isso aí. Ele falou coisa. Comissão de Finanças e Orçamento. Voto divergente. Evandro Márcio Briquez, vice-presidente. Referências. Parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Alvilândia no exercício de 2015. Autoria segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Divirjo o voto do relator nos seguintes termos. Meu parecer é favorável à aprovação das contas de 2015. Há ilegalidades são sanáveis e o meu ponto de vista e alguns conhecimentos adquiridos com os anos. Não trouxe prejuízo ao município e muito menos aos munícipes, pois a arrecadação diminuiu drasticamente pela parte do governo federal, que ocasionou desequilíbrio orçamentário nos municípios brasileiros, e é o caso de Alvilândia, por se tratar de um município de pequeno porte, e não dispor de outras receitas, trazendo assim grandes prejuízos ao orçamento do nosso município, e de dívidas e erros também apontados da gestão anteriores, e da má gestão do governo federal. Também não cabe penalidade quando a culpa não foi só dessa administração. Por se tratar de uma cidade pequena, que vem passando por dificuldade, e também assim como a população por falta de oportunidade de emprego. Assim conclui o laudo que a auditoria elaborou, não menosprezando e nem diminuindo ninguém, tirando conclusões de cidade grande e maiorias que o nosso município, não conhecendo as necessidades e dificuldades encontradas com a população e não tirando o fato de poder ir e vir, saúde, educação e de direito de cidadão por se tratar de uma cidade pobre. Portanto, falhas meramente formais, não resultando qualquer em concreto ao erário público ou coletividade administrativa. Conclusão. Isto posto, após análise do parecer prévio, da autoria da segunda Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e defesa técnica da autoria do ex-prefeito Ivan Zinetti, meu voto é pela rejeição integral do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com aprovação das contas do exercício 2015. E desta forma que voto. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2017, Evandro Márcio Briquese, vice-presidente da comissão. Também não assinou nada. E agora? Agora a defesa a defesa, né, dele. Uhum. Agora a defesa dele, né, Tati? Eu já li do Ivan, já? Não, leu os pareceres. Peraí, então. Agora a defesa do Ivan. Eu acho que tá no roteiro, não tá no roteiro. Roteiro só pra defesa.
Era a primeira, eu precisa seguir isso aqui, ó. Mas eu pedi a defesa, ela veio pra você. Você tinha que ter isso aqui. O que é agora, tá? Ah, qualquer coisa, não importa nada. Lê a defesa. Vai ter que ler mesmo. A defesa primeiro. Aqui, ó. Acha a defesa. Isso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alvilândia, Frederico Jader Bergamin, é Bergamini, né? Bergamin, nobres vereadores e componentes desta casa. Contas do Executivo Municipal do exercício 2015. Ivan Zinetti, portador do CPF 058-501-628-36. Já caracterizado aos atos do Tribunal de Contas, na qualidade de ex-prefeito municipal de Alvilândia, vem justificar as anomalias contidas no referido processo, ora encaminhado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois trata-se de falhas formais que não trouxeram prejuízo ao erário municipal e aos seus comandados. Dentro desse contexto, passamos a combater e deduzir alegações e justificativa do processo de posse dessa casa, onde esclarecemos que não houve dolo ou má-fé na execução orçamentária. Respeitando a atuação desse legislativo, agradecemos antecipadamente a oportunidade que nos dá e nos pronunciar a respeito dos tópicos combatidos junto ao Tribunal de Contas e, no caso em pauta, justificar a Câmara Municipal, o senhor presidente e os nobres vereadores sabem das dificuldades de um pequeno município, como que hoje administramos, onde os problemas são muitos e requerem muito esforço. Para atendermos à necessidade do cidadão e cumprir a legislação, principalmente no que tange o que foi elencado pelo Tribunal de Contas. A defesa presente tem como escopo eliminar toda e qualquer dúvida faltante ou ressalva acerca da legalidade das presentes contas, no que se verificará na justificativa que se segue, como já esclarecido e comprovado que houve licitude de boa-fé e que se revestem os atos praticados com essa administração, direcionados única e exclusivamente aos interesses da coletividade administrada, respaldados sobre o eixo da lei, além da regularização e saneamento quanto a algumas pendências verificadas. Para tanto, devemos afirmar que essa administração sempre primou em atender os dispositivos da legislação, principalmente com relação ao texto constitucional. Fato este reconhecido pela fiscalização do Tribunal de Contas, conforme o relatório emitido e que justificamos, vejamos. A defesa prévia contemplou todos os pontos que achamos necessário para combater os tópicos que constou o relatório das contas de 2015. Sobre as contas de 2015, a maioria dos itens combatidos foram aceitos por este órgão, que atendidos diante as providências tomadas e regularização daqueles pontos pendentes que foram justificados. Reconhecemos que, embora combatidos, houve tópicos que serão tratados separadamente e apartados, que iremos combater oportunamente. Deve ser considerado que o planejamento, gestão financeira, execução patrimonial, dívida de curto e longo prazo, dívida ativa, lei de responsabilidade fiscal, precatório, não tendo pendência, visto que foram esclarecidas todas as anomalias, não ficando dúvida quanto à sua regularização. No próprio relatório emitido por esse Tribunal de Contas, foi considerado que a execução orçamentária apresentou um superávit de 2,92%, que comprova o grau de responsabilidade com a coisa pública. F. O único ponto que não foi atendido, apesar dos esforços despendidos, foi o percentual com pessoal que ultrapassou os 54%. Todavia, foi um detrimento à despesa do pessoal da saúde que estavam registrados em entidade, Associação Assistencial Cultural e Educacional da Saúde e Recreação de Alvilândia, cujas atividades foram encerradas, sanado assim o processo. O processo 1446/004/2014. Portanto, houve preocupação e saneamento do apontamento pelo órgão fiscalizador. F. No final, transcrevemos aqui o registro efetuado pelo relator do Tribunal de Contas, Alexandre Manir Figueiredo Zarquis, e do presidente Antônio Roque Cittadini, que reconhecem a aplicação no ensino da ordem de 30,30%, aplicação do Fundeb do Magistério, 67,90%, aplicação da Saúde, 28,37% do superávit da ordem, de 2,92%. Que nos credencia a esperar que esta Câmara Municipal, sabedora do cumprimento das ações municipais, com o cidadão do município, aceite nossos argumentos, que são reais, e considere regular as contas de Alvilândia no exercício de 2015, ora examinado que esse julgamento nessa Câmara Municipal. Diante do exposto, essa Câmara Municipal é sabedora das dificuldades
e um município em demitir funcionários, pois a falta de emprego assola a nossa região, e que fizemos foi proteger o trabalhador da saúde que trabalhava na entidade, e tão logo foi possível, foram contratados pela Prefeitura Municipal, sanando a falha apontada. Temos a recorrer ainda, no caso da Alvilândia, por ser um município de pequeno porte e não dispor de outras receitas contundentes com a queda que houve nas receitas próprias e transferências, consequentemente, contribuíram para o aumento do índice de pessoal, já que houve redução da receita corrente líquida, ocasionando desequilíbrio daquilo que foi previsto arrecadar em 2015. Dado que os nobres vereadores sabem perfeitamente que ocorreu e do que está ocorrendo em todo o território nacional. Ora, diante desta realidade brasileira, rogamos a essa Câmara Municipal que analise com carinho essas ocorrências que não dependiam do município, e sim de um contexto nacional, que não haja injustiça, pois não cabe penalidade quanto a culpa não foi da atual gestão, e sim da situação que ocorreu no exercício examinado. Pois bem, contingenciamento existiu como comprovado na análise técnica. Todavia, que queda tão grande na receita, não há planejamento que sustente essas anomalias, que realmente foram traiçoeiras para a execução orçamentária. Vejamos as perdas. Perdas com desonerações. Município de Alvilândia. Após a crise econômica mundial em 2008, o governo federal adotou uma série de políticas e desonerações de imposto, mas a grande maioria delas foi imposto partilhado com os estados e municípios. Isso teve como consequência a falta de recurso financeiro para a sua cidade. O município deixou de receber entre 2008 e 2014 o total de 10.298.916,34, 10 milhões, né? Entendemos que esses números sensibilizarão esta Câmara Municipal, pois se as receitas tivessem ocorrido, o percentual com o pessoal seria menor, dentro do limite imposto pela legislação pertinente. As perdas acima estão enumeradas até 2014, todavia continuarem em 2015 e 2016 e continuam em 2017, onde a atual prefeitura também terá dificuldade em atender parâmetros exigidos e recomendados pelo Tribunal de Contas. Portanto, caros vereadores, não houve dolo ou má-fé em todo o ocorrido, não houve intenção de errar ou burlar a legislação, e que, na verdade, ocorreu foi a queda de receita, que proporcionou o desequilíbrio, elevando o percentual do pessoal. Entendemos que o prefeito não pôde ser punido por esta causa nacional. Não foi somente o município de Alvilândia que ocorreu este fato, tão desastroso, para o poder público municipal. Portanto, rogamos aos bons préstimos dessa conceituada Corte de Contas, Câmara Municipal, que reconsiderem o parecer desfavorável, considerando principalmente que acataremos os apartados, que defenderemos oportunamente pelo fato de todas as providências foram tomadas para sanar as anomalias e falhas formais enumeradas. Por meio de uma análise racional e independente, embasada em critérios e parâmetros legais e formais, buscando-se a correta valorização das falhas destacadas e dos argumentos que se seguem. Resta, ao final, apenas um rol enumerativo de observações levadas a efeito pela auditoria, que, em verdade, não tem condão de macular a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência dos atos praticados. Das considerações finais. Senhor Presidente, senhores vereadores, diante de todo o exposto, encerra-se as alegações acima e nos desculpamos pela delonga, podendo ao mesmo ser considerado terológicas, mas que diante dos apontamentos destacados pela digna auditoria dessa Igreja Corte de Contas, houve a necessidade de se ratificar tudo que foi consignado inicialmente. Ressaltamos que a observação lançada e as falhas relatadas, como já afirmado acima, não foram intencionais, mas sim desprovidas de dolo, má-fé ou vontade consciente de se desrespeitar a lei. Do pedido. Elaborada esta justificativa que julgamos necessária diante das laudas anexas, aguardamos sejam integralmente acolhidas as razões da defesa produzida para o final essa Igreja Corte, usado o mais alto espírito de bom senso e justiça, emitido parecer favorável à aprovação das contas, apresentado pela Prefeitura Municipal de Alvilândia relativo ao exercício de 2015, sem quaisquer ressalva ou recomendações. Isso, pois, colocamos na inteira disposição dessa Igreja Câmara Municipal para
dirimir qualquer dúvidas, porventura, suscitadas e esclarecimentos, que se fizer necessário, aguardando o desferimento como medida correta e regular aplicações da mais lídima justiça. Nesse termo, deferido ao Vilândia 3 de agosto de 2017, prefeito Ivan Zinetti, prefeito municipal. Seria. Peço que faça a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 002-287/026/15. Parecer TC 002.287/026/2015. Contas anuais. Prefeitura Municipal Alvilândia. Exercício 2015. Prefeito Ivan Zinetti. Assunto: prestação de contas da administração financeira orçamentária patrimonial do município. Acompanha TC 00287/126/15. Procuradoria do Ministério Público de Contas. Elida Graziane Pinto. Visto relatos e discutimos os autos. Pelo voto do auditor, substituto do Conselho Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, relator e dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, segunda Câmara em sessão dia 11 de abril de 2017. Ante o exposto do voto do relator, juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas prestada pela Prefeitura Municipal de Alvilândia relativo ao exercício de 2015, exceção feita aos autos pendentes de apreciação por este tribunal. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação do ensino, 30,30%, recurso do Fundeb aplicado no exercício, 100%, aplicação na valorização do magistério, 67,90%, despesa com pessoal reflexo, 57,90%, aplicação da saúde, 28,37%, execução orçamentária, superávit, 2,92%. Publique-se. São Paulo, 11 de abril, Antônio Roque Cittadini, presidente, e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, relator. Peço à nobre secretária que faça a leitura do parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Alvilândia ao processo TC 002-287/026/15, referente à conta dos exercícios 2015. Qual parecer? Parecer da assessoria jurídica. Parecer jurídico. Referência. Assunto. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo à prestação de conta referente ao exercício financeiro 2015, de responsabilidade do gestor senhor Ivan Zinetti, ex-prefeito do município de Alvilândia. Breve relatório. Encaminhou-se à Procuradoria Jurídica desta Casa para emissão do parecer jurídico, o parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativa à prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015. A responsabilidade do gestor, senhor Ivan Zinetti, processo TC número 00287/26/2015. E sucinto relatório. Passamos à análise jurídica. Análise jurídica. O parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo 02287/026/15, relativo à prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do gestor senhor Ivan Zinetti, opinou pela desaprovação das contas e determinou a abertura de autos apartados para tratar de algumas matérias apontadas pela doutora auditoria do Tribunal de Contas, argumentando para isso que foram constatados irregularidades, bastante que impede a aprovação das contas no termo do artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar número 709/93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Não nos incumbe nesse parecer a análise meritória, ou seja, apenas deve-se traçar juridicialmente os procedimentos a serem adotados para trâmite de votação do parecer prévio, será pelo respectivo Tribunal de Contas paulista, cabendo aos nobres vereadores, esse sim, a análise meritória das contas e o julgamento da mesma. De início, cumpre esclarecer que os artigos 181 e seguintes do regimento interno desta Igreja Câmara Municipal dispõem sobre as providências que devem ser tomadas, valendo um destaque para o artigo 183, parágrafo 1º, disposto que incumbe a Comissão Financeira e Orçamentos a conclusão do decreto legislativo. Assim, após análise e discussão pelos edis desta comissão, devem concluir pelo decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas, ou ainda de forma parcial, registra-se independente do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso porque a fiscalização nos municípios são exercidas pelo Poder Legislativo Municipal, através do sistema conhecido como controle externo, ou seja, os tribunais de contas estaduais analisam e emitem parecer técnico quanto à aprovação ou rejeição das contas. Todavia, remetem então tal parecer à Câmara de Vereadores, a quem incumbe a apreciação e votação, podendo inclusive votar de forma diferente, ou seja, aprovado quando o parecer do tribunal opina pela rejeição ou reprovado quando o tribunal opina pela aprovação, desde que seja observado o quórum desta votação, ou seja, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Em suma, segundo a máxima popular, é a Câmara Municipal que dá a última palavra, ou seja, aprovam ou reprovam as contas do prefeito municipal, independente do parecer prévio emitido pelo Tribunal Estadual. Tal disposição encontra fundamentado na Constituição Federal, mas precisamente no artigo 31, parágrafo 1 e 2º do disciplinar que... Artigo número 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante o controle externo e pelo Sistema de Controle Interno e o Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta do Estado, do município ou dos conselhos ou tribunais de conta no município onde houver. Segundo, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara. No mesmo sentido, a disposição do regimento interno desta Casa de Lei, quando trata a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, artigo 181, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Vejamos. Artigo 181. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo Sistema de Controle Interno do Executivo, instituindo como lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira, orçamentária, bem como julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 2º. As contas do prefeito e da Câmara Municipal prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias, após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando julgadas nos termos da conclusão deste parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Parágrafo 3º. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas no Ministério Público para o fim de direito. Parágrafo 4º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e pelo Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementá-los em prejuízo e sua inclusão na prestação anual de contas. Ainda o artigo 32, inciso 7º, linha A, da Lei Orgânica Municipal, na mesma diapação. Corrobora o quórum da votação 2/3 dos membros da Câmara para o projeto que tiverem por objetivo, além de outros, a recusa do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Veja, artigo 32. Compete previamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições e outras. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, o prazo máximo de 60 dias em seu recebimento, observando os seguintes preceitos. A. Parecer Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara.
Assim, forçoso reconhecer que, na verdade, é a Câmara Municipal que detém o poder de julgar as contas da Prefeitura, dos prefeitos municipais, logicamente tendo como norte o parecer prévio, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, mas não estando adstrito-se a ele, pode-se, por meio do quórum de 2/3 de seus membros, reverter tal parecer, que desta forma deixará de prevalecer. Conclusão. Diante do exposto, cumpre-se esclarecer que os edis possuem inviabilidade, que é uma proteção constitucional ratione ofício, estipulada em nossa Carta Magna, artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal de 1988. Ou seja, são invioláveis por suas opiniões, palavras ou voto no exercício do mandato e na circunscrição do município. E ainda com amplamente debatido, podem, tranquilamente, por decisão de 2/3 do membro da Câmara, fazer como deixe ou não prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Estado. Direito esse judicialmente agasalhado constitucionalmente no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, e dentro da legalidade da Lei Orgânica, o artigo 49, parágrafo 3º, e artigo 32, inciso 7, na linha A. Eis o singelo parecer jurídico que será submetido à apreciação do nobres edis. Alvilândia, 18 de agosto, Matheus da Silva Druzian, assessor jurídico. Solicito a... Solicito a segunda secretária, Márcia Raimundo da Silva, primeira secretária, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 02/2017, referente ao processo TC 002-287/026/15. Já li, mas vou ler de novo. Projeto de Decreto Legislativo 02/2017. Dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura do município de Alvilândia. A Câmara Municipal de Alvilândia decreta. Artigo 1. Fica rejeitada as contas do Prefeito Municipal de Alvilândia referente ao exercício de 2015, nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 00-2287/26/15, ficando ressaltados os atos pendentes da apreciação por aquele tribunal. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala, sessões, João Pereira da Silva, Alvilândia, 21 de agosto de 2017. Ataliba José Soares Guerra, presidente. Evandro Márcio Briquez, vice-presidente. Jorge Luiz Cornélio, relator. Não. Esse aqui não é Comissão de Finanças. Tem aí? Solicito a segunda secretária, primeira secretária, Márcia Raimundo da Silva. Pode passar para o segundo. Que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Hã? Essa aqui, né? Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Alvilândia no município de 2015. Autoria segunda Câmara. Isso aqui já? Não. Não, é que vai tudo igual. Vamos ler tudo de novo. Vamos embora. Relatório. O vereador que subscreve tem que relatar que, conforme a determinação dos artigos 184 e 184 do regime interno da Câmara Municipal, o presidente da Casa encaminhou para análise dessa comissão o parecer prévio exarado pela segunda Câmara de Egrégio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em relação à prestação da conta do senhor Ivan Zinetti, relativo ao exercício financeiro de 2015 deste município de Alvilândia, São Paulo, a qual emitiu parecer desfavorável às contas da Prefeitura, além de constar no voto do relator recomendações e determinações. Nenhum vereador solicitou quaisquer informação sobre as contas junto a esta comissão. Entretanto, o ex-prefeito municipal Ivan Zinetti apresentou defesa técnica e a Procuradoria Jurídica dessa Casa de Lei exarou seu parecer. Após a análise da documentação recebida do Tribunal de Contas, foi observação que foram apontadas as seguintes falhas: falta de edição do Plano Municipal do Saneamento Básico, do Plano de Gestão Integrada aos Resíduos Sólidos, planejamento orçamentário inadequado, abertura de créditos adicionais especiais sem edição e lei específica, resultado financeiro deficitário, dívida de curto prazo, ausência de liquidez frente ao compromisso de curto prazo,
dívida de longo prazo, aumento da dívida decorrente ao parcelamento de encargos sociais, ausência de registro de dívida precatórios no balanço patrimonial, despesa de pessoal, inclusão de despesa não considerada pela origem e de empenhos anulados, ocasionalmente superando o limite de imposto pela LRF, falta de adoção de medidas efetivas para redução de despesa no índice permitido, regime de pagamento de precatório, não pagamento do precatório exigível no exercício e no reconhecimento do balanço patrimonial, configurando a omissão de passivo, inexistente de registro e controle, dos requisitórios de pequeno valor recebido para pagamentos, encargo, ausência de recolhimento do Fundo de Garantia referente à competência, dezembro e 13º salário 2015, recolhimento de encargos em atraso com acréscimos de multas e juros, recolhimento indevido do Fundo de Garantia para ocupantes de cargo em comissão, gasto com combustível, inexistência de controle de tráfego de veículo, divergência entre o montante de despesa contabilizada e valores registrado pelo setor de almoxarifado, despesa sobre o regime de adiantamento, falta de indicação e detalhamento dos objetivos de viagem e dos assuntos de interesse público tratados, indicações genéricas de despesas, inexistência do parecer do controle interno na prestação das contas, despesa com serviço de assessoria, contratação de empresa para realizar atividades inerentes ao cargo inexistente no quadro pessoal, ausência de justificativas da necessidade de contratação ao almoxarifado, inexistência de controle centralizado, controle de combustível insatisfatório, bens patrimoniais, ausência de realização do levantamento geral dos bens imóveis e imóveis, ordem cronológica de pagamento, inobservância da cronologia da exigibilidade, execução contratual, contrato número 28/2015, falta de execução dos objetos contratados e formalização dos termos aditivos, fidedignidade dos dados informados no sistema da UDESP, divergência de dados entre o balanço orçamentário obtido junto ao sistema da UDESP e o apresentado pela origem, quadro de pessoal, indevida contratação e remuneração dos agentes comunitários da saúde por intermédio por entidade do terceiro setor, subvencionada pela prefeitura, habitualidades no pagamento das horas extras, descaracterizando a excepcionalidade das situações, atendimento da lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal, atendimento parcial e recomendações exanadas por esta Casa. Extrai-se das razões que exejaram a emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas do exercício 2015 da Prefeitura do município de Alvinlândia, que, não obstante dos diversos apontamentos citados, irregularidades pinceladas pelo Tribunal de Contas, motivou o parecer desfavorável. Foi referente às despesas com o pessoal, 57,90% da receita corrente líquida, acima do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O ex-prefeito Ivan Zinetti apresentou defesa escrita a esta Casa, aduzindo um resumo que dispensa com o pessoal, extrapolou o limite legal por conta da diminuição e arrecadação que vem desde 2008. No que tange a defesa técnica apresentada pelo ex-prefeito municipal Ivan Zinetti, encaminhada a essa comissão, verifica-se que os fundamentos alegados são semelhantes ao já apresentado pelo Tribunal de Contas no Estado de São Paulo, na ocasião em que o ex-prefeito apresentou sua justificativa, já refutadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no voto que conduziu o parecer prévio pela desaprovação das contas da Prefeitura de Alvinlândia em relação ao exercício financeiro 2015. Conclusão. Isso posto, após análise do parecer prévio, a autoria da segunda Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a defesa técnica da autoria do ex-prefeito Ivan Zinetti. O voto desse relator é pela aprovação integral do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas no Estado de São Paulo, com rejeição das contas do exercício 2015, na Prefeitura Municipal de Alvinlândia. Desta forma, nos termos do inciso 1º do artigo 183, o regime interno, após o voto dos demais membros dessa comissão, o parecer deverá concluir em projeto de decreto legislativo. É o que tenho a relatar. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2017, relator vereador Jorge Luiz Cornélio. Votamos pela aprovação integral do presente relatório. Ataliba José Soares, presidente da comissão. Os vereadores que desejam discutir o projeto de decreto legislativo 02/2017, a palavra está livre. Com a palavra o vereador Edmar Bichel.
dessa tribuna em exalar meu parecer referido ao projeto no qual a gente vai votar, decreto, na verdade, né? Decreto legislativo, onde eu exalo meu parecer, né? A gente vai fazer a votação depois, mas já queria falar o porquê de eu ser contra o decreto legislativo. Sou contra o decreto porque a gente tem 22 apontamentos. Os 22 apontamentos são totalmente sanáveis. Apontamentos que vêm desde 96. Não existe uma prefeitura na região nossa aqui, está aqui o Matheus, o jurídico nosso, sabe, que nos últimos 8 anos não tem uma prefeitura na região nossa aqui que vem com a conta aprovada. Todas as contas vão rejeitadas. Pode pegar na região aqui, se estiver falando besteira. Vai em todas as prefeituras e pede as contas. Só tem conta aprovada pela Câmara. Não tem uma conta aprovada pelo Tribunal. Ainda mais cidade pequena do porte da nossa. A arrecadação cair do jeito que caiu, ou se cai a arrecadação, o índice aumenta. Não tem como ser aprovado. E esses apontamentos vai ter. Foi o que eu falei na primeira votação de conta. Quando 2013 do prefeito foi aprovada. Foi votado no final do mandato dele, ele era prefeito ainda. Foi aprovada. Aí conseguiu, vamos aprovar, ele vai consertar as contas depois e tal, mas não é que vai consertar, é que era prefeito. Aí o cara não consegue ser prefeito, não consegue reeleger. 2014 conta, reprovada as contas. Já novo mandato. Então, isso aí vai ter o resto da vida. E eu não estou contra não, os vereadores que votam a favor do tribunal. É até bom que fale aqui, que dá o parecer dele contrário ou a favor, que vai ficar tudo gravado em ata, pra gente depois estar no futuro cobrando, os vereadores também que, né, como bem disse o vereador Sinei na outra votação de conta, que não votava nem a favor da conta da mãe dele se viesse rejeitada pelo tribunal, como até citou o nome do vereador Edelei, que votou contra as contas do pai. Pediu tempo do vereador Evandro. E então, essas coisas vai ter mesmo, não tem como não ter. Mas o que me faz mesmo de verdade ser contra esse decreto é que todos os 22 apontamentos, o apontamento mais grave que teve foi o pagamento de funcionário, foi o índice da folha. Então a gente está aqui brigando, pedindo aumento para o funcionário. Hoje mesmo na sessão teve um pedido, o vereador Alex pediu aqui na sessão, para que estudasse a possibilidade de dar um aumento para o funcionário. É o que todo mundo quer. Ou tem algum vereador aqui que não quer que dê aumento para o funcionário? Nosso vereador que está aqui, tudo quer que dê aumento para o funcionário. Inclusive os 11% percentual que estava decadente das outras gestões, o prefeito que deu os 11% de aumento, corrigiu esses 11%, e agora está sendo apontado. Depois de tudo lido, a gente viveu todo o tempo que a primeira secretária leu para nós aqui, até um pouco cansativo para os vereadores, não porque está ganhando para isso. E tem que ler mesmo, tem que ouvir, porque está ganhando para isso. Agora, para os ministros, está um pouco cansativo. Mas de tudo que ela leu ali, são vários apontamentos que vai ter em toda a gestão. Mas um apontamento foi o crucial. Ter estourado 2 pontos, alguma coisa percentual do pagamento funcionário. Que não teria sido estourado se não tivesse pagando os agentes de saúde, que na época não era regularizado. Então teve esse apontamento em 2013, em 2014 foi feito concurso público, na qual adequou os funcionários, e aí sim entrou junto com a folha de pagamento, mas com esses 2 milhões e pouco que perdeu de arrecadação, o índice caiu. Então quando cai o índice, você pode estar gastando o mesmo valor com o funcionário. Você estava gastando, vou citar um exemplo, você gasta 350 mil de folha de pagamento do funcionário, só que você tem 1 milhão de arrecadação. Você vai continuar gastando 350, 340, mas a arrecadação cai para 800. Então, o índice aumenta. Por isso que atingiu os 2 pontos alguma coisa por cento na folha de pagamento. Se não isso, as contas não teriam sido rejeitadas. Porque o agravante maior, no final da leitura da vereadora, fala que o agravante maior foi por ter estourado o percentual de pagamento funcionário. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Taluba José Soares Guerra. Bom, queria ressaltar alguns pontos aqui, né? Das contas do Ivan, teve algumas coisas aqui. Se fosse só o caso do gasto com o pessoal,
apesar dele ter sido, em todas as contas dele, ter sido citado o dever de se abaixar, ter apontamento do tribunal, tudo, das contas dele no ano anterior ter sido 55%, e nessas contas que a gente está passando aqui hoje, 57,9%, teve dívida com fornecedor, na defesa ele citou que não devia, abertura de crédito adicional sem lei, ou seja, ele abriu crédito sem passar pela Câmara, não pagamento de precatórios, não recolhimento de FGTS e de 13º salário. Se pagasse o 13º salário FGTS, a folha tinha ido mais para cima ainda. Gasto com combustível, o que está contabilizado e o que está no almoxarifado dá diferença, ou seja, colocava uma quilometragem do veículo e um X que teria gasto e gastou mais. Para onde foi, não sei, acho que está desregulado o carro. Adiantamento de viagem. Teve viagem a São Paulo no valor de R$ 3.883,22. Ordem cronológica de pagamento. Isso aqui eu concordo, que isso aqui tem há muito tempo. Dados da UDESP não bate com a realidade. Ou seja, você olha no que está no portal da transparência, que não é a realidade da prefeitura. Não atendimento da lei orgânica. Habitualidade de pagamento de hora extra e descaracterização na excepcionalidade do fato. Na questão de que todas as contas serão barradas aqui, não pelo Tribunal de Contas, então temos duas opções. Eu, a Taliba, falando aqui agora. Que ou a gente acaba com o Tribunal de Contas, porque ele é totalmente falho, ou não precisa passar... Permite? Posso, Bruno? Ou que a gente, então, não precisa daquele fim da reeleição. Porque se todas as contas vão ser rejeitadas, não precisa acabar com a reeleição, porque todo prefeito eleito, ele não vai poder ser reeleito. Mas, como eu disse, não tenho nada contra ex-prefeito algum. Eu estou aqui tentando ser o mais imparcial possível, querendo levar o que eu acho que é justo e o que eu acho que é certo. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Sidney Strube. Mais uma vez, tribuna, gostaria de dizer o meu parecer. Quando eu disse na outra as contas que não votaria mais a favor as contas, sem a favor ao tribunal, essa ideia eu vou continuar e não vou parar. Por quê? Se você tem uma situação na sua casa que você precisa administrar, para você diminuir custo, você vai ter que eliminar custo. Então, quando teve as apontamentos, a primeira, quando já não passou, a segunda, a primeira só passou porque era um político. A segunda não passou. A terceira de novo. E a quarta também não vai passar. Com certeza vai vir apontar de novo. Pô, foi 3 anos. Não deu para arrumar isso aí? Você não conseguiu arrumar sua casa em 3 anos? É difícil, viu? Porque então eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Contratou gente demais. Por que agora está tocando o município com esse tanto de gente aí? Está tocando. E se a gente pedindo conta? Pedindo, tá. Só que o que não podia era estar contratando. Para melhorar o salário daqueles que estão. Para fazer um trabalho melhor para o município. Aumenta a contratação, aí os coitados que ganham pouco não pode receber um salário melhor, porque senão estoura. Eu vou deixar aqui de novo, vou falar de novo. 2020, se vir reprovado das contas de 2017, eu sou contra. Se me desculpa. O meu voto é o último, e o meu que manda. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de decreto legislativo 02/2017, coloco o mesmo em primeira votação única. Primeira votação. A referida votação será nominalmente em ordem alfabética, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Alex Antônio Farias.
Eu sou contra o decreto do Legislativo. Ataliba José Soares Guerra. Eu sou a favor do decreto e contra a aprovação das contas. Davidson Bruno Ananias Pedroso. Boa noite a todos. Sou a favor do decreto. Edmar Michel. De volta à tribuna, antes de zelar voto. Mais uma vez eu queria dizer que sou contra o decreto legislativo e mais uma vez ressaltar mais uma vez que a gente é contra, porque os apontamentos que teve são apontamentos que vai ter o resto da vida. Então, só para dar um adendo aqui antes de votar, os vereadores que estão fazendo uso da tribuna para votar, está sendo gravado, e é legal ouvir o vereador falar com firmeza, igual o vereador Zinei falou, né? Que vota, que vai contra, porque se Deus quiser a gente vai vir, ainda vai vir contra esse prefeito aqui, e se não tiver apontamento, sou eu que vou votar a favor, também vou votar a favor das contas dela. Eu tenho certeza absoluta, não sou Deus, não tenho certeza absoluta, 100% de certeza que as contas dela vão vir com apontamento. Até porque o vereador está ali me antecedeu e falou de decreto, de fazer as coisas por decreto que nem está colocado aqui no apontamento da conta do Ivan, ela já fez 4, só em 6 meses de mandato, por decreto, aumento de 4 funcionários por decreto, sem passar pela Câmara. Aí hoje mandou para nós um projeto errado aqui, querendo passar pela Câmara, para dar um aumento pro funcionário Fábio. Será que é porque está perto da votação da conta? Que está colocando ali que o erro está no decreto? Eles fazem coisa por decreto direto, já fizeram 4 por decreto, em 6 meses de mandato. Você acha que não vai vir apontamento? Ou o tribunal usa 2 pesos, 2 medidas? Não usa não. Vai vir nas contas dela também. Aí eu quero ver o sacudo que fala, não, eu vou votar contra. Porque veio apontado também. Se não vai ter coisinha de política, tomara que não tenha. Eu acho que ele está trabalhando com um homem aqui. Tem uma mulher aqui, mas normal, os homens, tem 8 homens aqui que é a maioria. Normal, tem que ter mesmo. Eu acho que tinha que ter mais mulher. Tinha que ter até mais. Todo lugar está tendo mais mulher que homem, só aqui que tem uma mulher só, tinha que ter mais. Agora, a mulher faz papel de mulher e os homens que fazem papel de homem também, depois cumprir o que está falando. Então, eu sou contra o decreto legislativo. Evandro Márcio Briquese. Boa noite a todos. Eu sou contra o decreto legislativo também. Frederico Jader Bergamin. Solicita ao primeiro, segundo vice-presidente Ataliba José Soares Guerra que faça parte da mesa. Boa noite a todos. Como a gente, presidente, não tem uso de tribuna, gostaria de agradecer a presença de todos, ex-vereadores, Leonício, Derlei. Gostaria de dizer que eu voto a favor do decreto, a favor da rejeição das contas do ex-prefeito. Jorge Luiz Cornélio. Quero deixar claro aqui que, vereador, aqui tem homem sim. E se for possível, eu vou votar contra. Se vir rejeitada, porque apontamento vai ter. Se vir rejeitada pelo tribunal, eu vou votar a favor do tribunal. Entendeu? Então eu sou a favor do decreto do tribunal. Márcia Raimundo da Silva. Boa noite a todos. Eu também quero ser mulher suficiente para
para manter minha palavra. Eu acho que a votação por ser para vereadores, acho que é só uma questão política, porque nós não temos mérito nenhum para julgar essas contas. Eu acho que então não deveria nem passar pela Câmara, se fosse uma coisa certa, se não fosse politicagem. E no apontamento ali na defesa, teve a gente falando que não teve prejuízo para o município. Teve prejuízo sim para o município, as contas, porque só no recolhimento do fundo de garantia teve que criar parcelamento, isso teve juros, e isso dá prejuízo para o município, sim. E diante disso e dos outros fatos, eu sou a favor do projeto do decreto. Sidney Strube. Sou o último, hein? Graças a Deus que eu sou o último, né? Os últimos serão os primeiros. Vou chamar o Juventus. E graças a Deus, homem, eu sou até de sobra. E então, sou a favor do decreto. Só poderia a plateia, os vereadores, não se manifestar durante a sessão. Pronto? Segunda votação, vereador Alex Antônio Farias. Sou contra o decreto do Legislativo. Eu acho que está sendo isso aí. Ataliba José Soares Guerra. Sou a favor do decreto. Davidson Bruno Ananias Pedroso. Sou a favor do decreto. Edmar Michel. Contra o decreto. Evandro Márcio Briquese. Nem para revisar, hein? Eu sou contra o decreto. Solicita o primeiro vice-presidente que faça... Não. Vou fazer certo. A favor do decreto. Jorge Luiz Cornélio. Favor do decreto. Não é para dar tempo mesmo, não. Márcia Raimundo da Silva. A favor do projeto de decreto. Sidney Strube. A favor do tribunal. Você é a favor do decreto ou contra o decreto? Então vai se posicionar na tribuna, fazendo favor. Favor do tribunal. Favor ou contra o decreto? A favor do decreto? Isso. Ele falou isso mesmo. A favor do tribunal é a mesma coisa, presidente. A favor do decreto. Portanto, está aprovado por 6 votos a 3 o projeto de decreto legislativo 02/2017 em segunda votação.
Só gostaria de, antes de encerrar a sessão, agradecer o ex-deputado Dr. Nechar, a qual essa Casa de Lei deu o nome do pai dele à UBS, pela liberação dos recursos. Gostaria também de agradecer ao deputado Dr. Pedro Bias, que também liberou uma verba para construção, para término. Inclusive, estive no gabinete dele esse final de semana e ele me deu uma verba aqui para a cidade. Falou para a gente estar vendo o que vai precisar e pedir lá que ainda sair esse ano ou começo do outro. E gostaria também de agradecer à prefeita que em 8 meses de mandato concluiu 2 obras para a nossa cidade. Então, não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.